nosso primeiro inimigo é o nosso modo de vida. É o nosso modo de vida que nos cega, que nos empareda, que é o nosso próprio muro que separa a nossa potência do nosso desejo. O nosso desejo da nossa potência e do nosso campo de força. É um modo de vida. Né? Ou então, a nossa consciência nos impede de ver. O que é a consciência? É essa coisa retardada que sempre só colhe os efeitos, mas não entende as causas, não se relaciona com as causas. O que são as causas? É a duração, é o tempo, é a potência se diferenciando. Isso é causa. A consciência só recolhe o efeito já acabado, morto. Fica presa ao produto, ao resultado, ao rastro. Ela não entende a produção e a causa da produção, a causa da geração, o elemento genético gerador, criador. Ela não entende isso. Então, a consciência é sempre retardada. Ela nos impede de ver. Assim também um dos nossos hábitos. Hábitos, sim, desde que sejam de curta duração, como diz Nietzsche. Né? Mas o que seria o hábito? O hábito seria uma automatização de movimentos. Por quê? Porque existem certas respostas que você pode, né, criar um certo automatismo exatamente para liberar outras forças do corpo para funções mais nobres. Então, o hábito é bom. Mas quando o hábito domina, o costume é bom? Minimamente sim. Mas quando o costume domina, ou a crença no ideal domina, a gente põe o elemento pronto no lugar da nossa potência de criar. E quando a nossa potência de criar não é contemplada, a gente se enfraquece, se entristece, se desgosta, se deprime. A gente não sabe mais se alimentar. Por isso que a distância, que dilata o movimento e que estica o tempo, é fundamental. Quanto mais vazio a gente investir, mais ocasião de indeterminar o corpo e os movimentos a gente tem. Quanto mais silêncio na linguagem e na mente a gente produzir, mais a gente tem ocasião de pensar. Cessar a tagarelice dos discursos, mas também a tagarelice mental, que não necessariamente verbaliza. Ela está aparentemente silenciosa, mas nossa mente está tagarelando o tempo inteiro. Então, quebrar essas cadeias significantes e cadeias subjetivantes do uso da linguagem que a gente faz com o nosso desejo. Quebrar o sensório motor do corpo que faz o nosso corpo eficiente. Criar vazios. Eu estou com um quarto cheio, entupido. Vou esvaziar meu quarto. Estou com a parede cheia de quadros. Vou tirar os quadros da parede. Vou pintar tudo de branco ou de cinza. Vou esvaziar tudo. Vou esvaziar as formas. Zerar de formas. Zerar de formas o corpo, investindo no vazio. Zerar de formas a mente, investindo no silêncio. E aí eu me torno vazio de pensamento? Ao contrário, porque o pensamento não tem nada a ver com forma. Eu me torno vazio de movimento? Ao contrário, porque o corpo sem órgãos não tem nada a ver com movimento de deslocamento ou movimento extenso. Tem a ver com movimento intensivo. Quanto mais vazio, mais eu me preencho de movimentos intensivos no corpo. Quanto mais silêncio, mais afirmação no pensamento eu tenho. Quanto mais distância e solidão, mais eu sou capaz de me relacionar e me compor com os outros. A solidão como a condição da composição e não como a impossibilidade de se relacionar ou como um sintoma de isolamento, de abandono. A solidão, o vazio e o silêncio. 3 operadores clínicos. Eu chamo isso de operador clínico, por quê? Porque são instrumentos ou ferramentas que atuam ou no corpo, ou no desejo, ou na linguagem. Na linguagem e na mente atua o silêncio. No corpo atua o vazio. O vazio não é um nada. O vazio é a condição da produção do corpo intensivo. A distância do desejo não é a separação, o que gera a solidão. É a condição do encontro. A condição de um encontro ativo, a condição de uma composição, e não de uma submissão ou de uma imposição. Que nós nos relacionamos geralmente submetendo ou impondo. Não. A composição não é horizontal. A horizontalidade é uma hipocrisia. Não é horizontalidade democrática. É uma transversalidade entre potências, que é diferente. Não é nem vertical, o poder despótico, nem horizontal, o poder democrático. É transversal. É a composição entre potências que se diferenciam e não se reduzem, não se submetem e nem impõem nenhuma tirania aos outros.
e não se nivelam por baixo, como é no poder democrático também. Então, investir na distância, investir no vazio, investir no silêncio. Eu vou resumir isso num outro conceito, que agora eu vou nomear, diferente de Foucault, mas eu vou dizer por que eu vou nomear assim. Vou nomear de um dispositivo. Então, a gente tem operadores clínicos e tem dispositivos clínicos. O que seria um dispositivo? Um dispositivo é um modo que funciona ao mesmo tempo no corpo, na mente e no desejo. Então, o dispositivo ele opera nesses 3 níveis de realidade. O nosso corpo feito de movimento, o nosso desejo preenchido de afetos e o nosso pensamento como um acontecimento de potência ou uma afirmação. Então, opera aí. O que? A espreita. Espreitar. A espreita, eu vou chamar de dispositivo. A espreita é um dispositivo clínico também, mas é um dispositivo para a vida. A espreita é fundamentalmente a espreita animal. O animal sabe como ninguém espreitar. O que é uma espreita? É uma ação à distância, mas ao mesmo tempo é uma suspensão. A espreita, ela gera a mais plena presença da potência antes de se efetuar. A espreita do corpo implica o investimento no vazio. A espreita na mente implica o investimento no silêncio. A espreita no desejo implica o investimento na solidão. Espreitar. O que é um animal à espreita? O animal ele espreita tanto a sua caça quanto o seu predador. A vida animal é terrível. Está sempre buscando alimento e sempre se defendendo, porque pode virar comida de outro que busca alimento. Então, a espreita é um estado de atenção. Exige uma qualidade tal, uma presença tal. Se você vacilou, dançou. Então, a espreita investe o quê? Né? Numa atenção tal que você tem distância e tempo. Você aumenta o intervalo de movimento e você aumenta a duração. Você dilata o tempo. Ou você estica o tempo e dilata o movimento. E quanto mais você faz isso, mais eterno é um instante, ou mais infinito é um instante, ou é um acontecimento. Mais diferenciação você faz, mais respostas diferenciadas você dá. Mais potente e livre você pode ser. Então, liberdade é uma questão de velocidade, liberdade é uma questão de potência, liberdade é uma questão de experimentar o tempo próprio, fabricar o tempo próprio. Como? Suspendendo a espreita. O que a gente faz com a nossa sociedade? Um dispositivo a serviço da espreita. Bartleby, o escriturário, uma novela do Melville, aquele que escreveu Moby Dick, expõe um personagem que é contratado por um escritório como um escriturário, e ele tem a função de escriturário. E, de repente, a partir de um certo momento, quando ele é demandado pelo chefe para fazer tal e tal coisa, ele surpreende e diz assim: prefiro não. Faça isso. Prefiro não. Escreva aquilo. Prefiro não. Pense tal coisa. Prefiro não. Você é pago para isso, é meu funcionário. Prefiro não. É um ato de esquizofrenia, é um ato psicótico. O que é isso? Né? É um ato de resistência. Né? Interessante. Esse prefiro não. Né? É um enunciado curto. Não é eu prefiro não fazer, eu prefiro não dizer, eu prefiro não pensar. É só prefiro não. É um enunciado bem lacônico, curto. Mas ele pode se tornar um dispositivo para bloquear o nosso desejo. Assim, bloquear o nosso desejo? Mas nosso desejo não quer fazer composição? Nosso desejo não quer se relacionar? Ele não é tanto mais livre quanto mais ele se conecta, se relaciona? Sim e não.
Porque o meu desejo está sempre se conectando com sabotadores, com máquinas desejantes, para falar a linguagem do antiédipo, que sabotam o meu desejo, que capturam o meu desejo, que solapam o meu desejo. Né? Daí a paranoia. O primeiro traço essencial da paranoia é a repulsa. Eu começo a sentir repulsa por aquilo que vai me capturar. Ah, mas isso está te prometendo um salário, um emprego, um isso, um aquilo, um poder. Prefiro não. Como diz o Raul Seixas, já estou vendo a cama que você me preparou. Não vou deitar nessa cama. Ou seja, a armadilha no futuro. O Kafka, né? nas relações amorosas, o Kafka, ao invés de ele fazer os encontros físicos, ele mandava carta. A carta ia no lugar dele. Ele tinha um medo terrível, né? Uma paranoia em relação ao futuro de uma relação que acabava numa conjugalidade. Né? A maneira de ele, né, dizer assim não à conjugalidade. Né? Mandava carta no lugar do corpo. O prefiro não pode ser um instrumento, uma ferramenta, um critério. Alguém chega no consultório e diz assim: nossa, minha vida está empacada aqui, está violada ali, está prejudicada e capturada em tal e tal coisa, ocupada com isso e com aquilo, se conectou com isso, nesse lugar, nesse tempo, dessa maneira. E aí você diz assim: mas por que você tem que estar aí? Ah, eu tenho que estar aí, porque assim eu sustento o meu corpo sobrevive, o meu pensamento se organiza, sei lá o quê. Eu vou ficar aqui inventando coisas que têm vantagem, né? Não importa o discurso que vier. Você vai ver o quê? A pessoa resistindo para mudar, ou não podendo mudar. Não consigo mudar. Sempre cai em um círculo vicioso. Puxa vida, mas eu vou fazer diferente dessa vez. Vai lá e cai na mesma armadilha. É a repetição, é a má repetição. Né? Então, por que você está fazendo isso? Porque você está se efetuando. Lembra do Spinoza? O Spinoza diz assim: você não tem liberdade para se efetuar ou não se efetuar. Você vai se efetuar necessariamente. Você vai se efetuar necessariamente. A liberdade não está aí. A liberdade está no como você se efetua. O que te acontece e o uso que você faz do que te acontece. E quem usa isso que te acontece é em você. É o teu eu, teu ego, ou é a tua potência. Né? Enfim. Então a liberdade ela está em outro lugar. Mas você vai se efetuar de qualquer maneira. Então você está se efetuando do jeito que está ferrando com a tua vida. Fudendo com a tua vida, está diminuindo a tua potência, a tua capacidade, a tua intensidade, a tua alegria, diminuindo tudo, reduzindo tudo. Mas eu preciso. Então, você precisa. Você está tirando alguma vantagem dali. Mas que vantagem se a minha vida só se entristece? Mas você pelo menos sobrevive. É a vantagem da sobrevivência. Você quer tão pouco, você se contenta com tão pouco. Ah, mas é que é impossível ter mais. Eu não consigo encontrar. E aí é hora de encorajar, de ensinar a dizer não. Diz Nietzsche, nós humanos não sabemos dizer não, assim como não sabemos dizer sim. A gente diz sim àquilo que nos mata e diz não àquilo que faria a gente viver. A gente diz sim às determinações, para usar agora a linguagem de Bergson, aquilo que nos organiza e torna eficiente de corpo, aquilo que nos torna responsáveis moralmente, aquilo que nos torna competentes. A gente diz sim a isso, porque vamos ser recompensados, e diz não ao acontecimento, ao fluxo, à duração, à diferenciação. Por quê? Porque é difícil, é perigoso viver, né, sem a proteção da sociedade, dos outros. Né? Como a gente faz isso? A gente vai enlouquecer? E por que enlouqueceria? Se não tem outra ordem, se não essa da imanência, se não essa da diferenciação? Essa outra ordem é uma falsa ordem? A ordem da representação é uma ordem imaginária que só nos compensa e falsifica a vida? Por que não investir no prefiro não? Como diz Nietzsche, quem está perdido para o mundo pode conquistar seu mundo, mundo próprio. Fabricar um mundo próprio, que não é o mundo do ego, o mundo egoísta, o mundinho pequeno, não. Mundo próprio é um território existencial aonde você é capaz de se relacionar do modo mais aberto possível, sem se deixar determinar de fora.
pondo a tua potência de acontecer na frente do que te acontece. A gente valoriza muito, em demasia, a gente superestima o nosso sofrimento. Assim como a gente busca subestimar, ou até superestimar, dependendo da ocasião, um prazer ou uma relação amorosa. Então, o que é superestimar ou subestimar? É avaliar mal. É julgar, na verdade. O julgamento é isso. O julgamento sempre deforma. O que é julgar? Julgar é dar um valor a alguma coisa. Mas eu não dou um valor a alguma coisa. A coisa tem o valor que ela tem. O que uma coisa vale? O que ela pode. Isso que ela vale. Não é o que eu acho que ela vale. Há uma dor em mim. Nossa, doeu demais. Sou vítima. Aí eu fico preso ao que me aconteceu. Um prazer que me dá prazer demais. Eu amo. Eu quero isso para sempre. Fudeu, porque você vai se apropriar do objeto do seu desejo. O amor, na verdade, vai se chamar vontade de poder ou de apropriação. Também é uma fraude. Então, a gente superestima ou subestima tanto a dor quanto o prazer. Isso é um primeiro aspecto da nossa queda. Puxa, caí. Aproveita a dor. A dor está te sinalizando. Sempre tem um sentido alegre da dor. Você é vítima? Aproveita e descobre a tua cumplicidade. E então, ao invés de fazer um uso vingativo da dor, alguém é culpado pela minha dor. Encontre a tua cumplicidade. Ao invés de fazer um uso piedoso da dor, eu sou vítima. Encontre um sentido alegre. Que bom que eu tive essa dor. Essa dor é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro, eu senti primeiro. Essa dor é que vai me fazer crescer. Essa dor, na verdade, é uma dor de parto. Né? Então, depende do uso que a gente faz. Não é moral mais, é ética. Não é a culpa de alguém, nem do outro, nem minha. Isso é moral. Moral cria uma dívida metafísica. Não, não é. É um mau jeito, um bom jeito. Assim como o prazer, fazer um bom uso do prazer, um duplo bom uso do prazer, ao invés de fazer o duplo mau uso. Qual é o duplo mau uso? Ah, que bom, eu tenho direito a um happy hour, tenho direito a me entorpecer, a me anestesiar, né? A fazer sexo para dormir. Ah, eu tenho esse direito. Ah, mas se alguma coisa está me fazendo bem, eu também quero que essa coisa fique ali, sempre. Ai dela se ela sair dali. O meu amor vai virar ódio. Então, eu quero me empoderar e controlar o outro, manter o outro na relação comigo. Vontade de poder. Duplo mau uso do bem que me acontece. Qual que seria um duplo bom uso desse bem que me acontece? Né? Ao invés de eu usar o prazer como uma descarga, como uma anestesia, eu uso o prazer para me intensificar. Eu fico mais intenso e tenho mais desejo ainda. E outro, ao invés de usar, ter vontade de controlar o outro, eu me torno causa do bem que me acontece na relação com o outro. E consigo até ajudar o outro a também ser causa de si mesmo na relação comigo, ao invés de ser dependente. E invisto numa superfície aberta, livre, ao invés de investir numa forma de contrato. Então, é por isso que a gente acaba fazendo um duplo mau uso do mal que nos acontece, um duplo mau uso do bem que nos acontece, e a gente vai se frustrando cada vez mais.